Opa, boa tarde. Vamos começar aqui agora com mais um No Mirror Lives. Deu uma travada aqui, eu não sei o que que era. Tá, beleza. É a internet, todo mundo querendo assistir tudo agora, né? Então sempre dá umas travadas aí. Né? Então, Ricardo, vamos para o nosso papo de sexta-feira aí? É isso aí, vamos lá, né? Tá? Então, Ricardo, fiz a pergunta aí hoje, né? O que vocês gostariam de ouvir? Tivemos várias sugestões aí, né? Entre elas, qual a região do Brasil que tem mais mobigrafistas? Eu não sei se tu sabes, em função disso, sabes alguma resposta, né? O que eu sei te dizer, assim, para quem fez a pergunta, né? O que eu sei dizer, assim, é o perfil da No Mirror Mag, né? Vamos lá. Do perfil da No Mirror Mag, 25% é do estado de São Paulo, né? Lógico, em função da quantidade de gente que está em São Paulo, em função das divulgações que tiveram em São Paulo para a gente, obviamente também. 6% é da nossa região aqui de Santa Catarina, daí depois 6% do Rio de Janeiro, 4% do Rio Grande do Sul, 2% da Bahia. O resto é tudo distribuído pelo Brasil inteiro. Não, mas eu acho que faz sentido. Na verdade, eu acho que a mobigrafia, alguém fez uma pesquisa para a gente em 2015, eu acho, Uhum, para ver como é que era o cenário de fotografia de celular, ou celular, uhum, dos smartphones, né, no Brasil. E a grande maioria é aqui no Sudeste. A grande maioria, uhum. principalmente em São Paulo, por motivos óbvios, né? É Sim. uma concentração de gente maior, é um centro de muita cultura, enfim, vários museus, incentiva-se muito a fotografia. É, eu acho que é por conta disso a gente tem um maior volume daqui mesmo. Muita gente que participa do prêmio, a grande maioria que eu consigo ver, né, porque são milhares de fotos, mas eu vejo que tem muita gente de São Paulo, muita gente de São Paulo. Uhum. Agora, os outros estados, eu não consigo dimensionar os outros estados ainda. Pode ser uma boa a gente, a Mobgrafia, fazer uma pesquisa, talvez, esse ano, e ver como Uhum. é que tá como é que estão esses números, ver o que aumentou nos outros estados, ver quais são as relações dessa numeração. Mas eu hoje acredito que São Paulo seja, assim, a grande maioria. Legal. Daí teve isso, teve um pouquinho aí da evolução das mirrorless, né? Que eu acho que isso aí é uma resposta que nós vamos saber com o tempo aí o que vai acontecendo, né? Se elas vão, para qual caminho que o público vai indo, se vai abandonar, se vai crescer, se vai, né? Eu acho que é uma coisa bem difícil. Não sei se tens alguma informação sobre isso. Então, eu acho que, assim, até vendo todo esse cenário que a gente está vivendo da fotografia como um todo, o que os fabricantes fizeram com as mirrorless? É uma alternativa deles para tentar continuar vendendo câmera, porque as DSLR já não estavam vendendo mais e eles estavam perdendo Uhum. mercado para quem? Para celular. Então, Sim. a mirrorless ela entra no mercado para continuar tendo ali um mercado de fotografia com câmeras menores, com capacidade grande, com uma ótica muito boa. E isso a Sim. gente não pode nem questionar, porque eu acho que a limitação de espaço físico de um celular, a gente não tem a mesma qualidade ótica que tem uma Tanto ótica lente, quanto para uma câmera. sensor também, né? Exatamente. Enfim, a mirrorless, eu acho que acho não, ela veio para fazer os fabricantes de câmeras sobreviverem, para brigar com o celular. São mercados diferentes, eu acho, mas eles vieram para poder sobreviver, porque eles estavam perdendo o mercado pro celular. E Sim. aí, com a mirrorless, os fabricantes, Canon, Nikon, Sony, todos esses fabricantes, eles conseguiram manter um número de vendas. Porque a mirrorless Uhum. hoje vende mais proporcionalmente do que as DSLR. E que faz todo sentido. Você tem câmeras menores, com uma Sim, ótica sim, muito boa, sim. sensores muito potentes, com muita qualidade. Então, é um equipamento menor que ainda atende todas as necessidades melhor até do que uma DSLR, eu acho. Sim, tanto é que assim, uma das coisas nesse momento está inviável, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar, né? Então, eu tinha um hobby na minha vida, que era a fotografia. O hobby virou profissão,
né? O hobby E a virou viagem? profissão. Eu fui atrás de outro hobby. Então, virou viagem, virou meu hobby. Né? E agora me prenderam do meu outro hobby. Vamos ver quanto tempo, né? Isso vai durar. Né? Mas antes eu viajava com tripé, com objetiva, com tudo. Isso acabou para mim. Né? É, né? Isso acabou. Ainda não migrei para as mirrorless, né? Mas às vezes dá vontade. Eu acho que é um caminho meio que natural, viu, Neto? Eu não sei, eu ainda não me acostumei muito com mirrorless. Uhum. Por toda a questão eletrônica dela e tal, eu ainda gosto muito da DSLR. Aham. Mas Uhum. eu tenho que admitir que é uma mão na roda, é um equipamento um pouco menor, é menos tralha que você tem que levar, as lentes também são um pouco menores, então facilita muito, Com até para certeza. você sair em externa, né? Sim, com certeza. Bom, só não ter os trambolhos todos que a gente vai levando e já vale a pena. Né? Em seguida foi o que a gente acabou decidindo. A gente vai falar um pouquinho de tudo aí, né? Mas em seguida foi o que a gente acabou decidindo aí, né? Que é a importância do repertório na fotografia e que vem junto algumas outras coisas que perguntaram. Como, por exemplo, e sobre iluminação. Acho que iluminação está muito dentro do repertório. Né? Tem, lógico, tem a questão técnica, tem isso tudo, mas eu acho que o repertório é muito importante para a luz. É o cinema, é a nossa observação no dia a dia, e que também entra dentro da questão aí de como construir um ensaio. Que eu também tenho uma grande dificuldade nessas construções de ensaio. Eu acho que as primeiras no mirrors aí vieram para eu brincar um pouco e apanhar muito do Alisson até, né, nas construções de ensaio, ele descia cacete em cima de mim. Porra, cara, tu tá quebrando com não sei o quê. Olha isso ali. Né? Então, essas discussões acho que são bacanas. Né? É. Então, eu acho que isso é em cima disso aí que a gente vai. E vamos começar aí pelo repertório da fotografia, a importância dele, e vamos entrando nos Eu outros acho que temas. eu acho que essa questão de repertório é importante para tudo, né? Para a arte, seja qual ela que você faça, né? E para a fotografia é fundamental. O repertório é o que vai te ajudar a representar o que você quer que tem a ver com você, né? Então, o repertório é de uma pessoa, ele não é de um grupo, ele é uma coisa individual. Então, cada um tem o seu repertório, cada um traz a sua bagagem, as suas memórias. E isso tudo vai somando dentro de um repertório para você construir uma narrativa. Ou para você fazer uma fotografia. Vamos primeiro falar de uma fotografia. Eu acho que todo o trabalho que você tem, que um fotógrafo tem, que um artista tem, o repertório tá sendo representado ali de alguma maneira. E o repertório do artista, ele vai sendo alimentado ao longo do tempo. Sim, É, sem dúvida com, nenhuma, né? com memória, você falou que você gosta de viajar. Toda viagem, você traz memórias. Você traz mais informação, mais conhecimento, você vai conhecer culturas diferentes. Isso tudo você vai colocando dentro de uma caixinha ali. E na hora de você começar a fazer um trabalho autoral, ou você, mesmo num trabalho comercial, você pode trazer essas memórias todas, que são do teu repertório, para dentro do teu trabalho. Então, eu acho que o repertório é fundamental para você começar a mostrar qual é a tua identidade dentro de um trabalho fotográfico. É inevitável, né? Mesmo que a gente não saiba que a gente está colocando ele ali, ele está em algum lugar, ele está. Né? Exatamente. Então, Ele faz parte. no que eu ando numa rua e estou vendo uma vitrine lá, de alguma forma ela está entrando no meu catálogo de moda, aquela vitrine. Né? Exatamente. Então, isso tudo faz parte. Né? Em cima disso também, Ricardo, eu acho muito engraçado. Não sei se tinha uma época que existia uma Bienal Internacional de Fotografia preto e branco. Eu não sei como que ela está isso hoje. Eu acho Né? que ainda existe. Eu acho que ainda existe. Eu vejo muito no Confoto, é Confoto, que é a Confederação Brasileira de Fotografia, acho que é isso. Uns Eu vejo de vez em quando lá alguns concursos, tal. Acho que essa Bienal ainda existe. uns 20 anos atrás eu fui jurado dessa Bienal. Né? Cara, importante é outra coisa, né? Né, que eu acho que isso tem a ver com os fotos clubes, então, né, tinha algumas coisas desse tipo, você. Mas, enfim, foi muito engraçado, porque assim,
eu acho que o repertório tem a ver também com o teu momento, né? Então, para mim foi muito angustiante escolher a foto, porque talvez se fosse no dia seguinte eu escolheria outra, né? É verdade, é Então, verdade. assim, acho que fez uma grande seleção, lógico, né? Mas assim, eu acho que o momento ele é muito importante tanto na construção como na forma que tu vais passar aquilo que está guardado para ti, né? É. Então, aquela foi muito marcante assim para mim, aquela Bienal, aquela escolha das fotos da Bienal, porque disse, putz, cara, eu não sei se amanhã eu selecionaria as mesmas imagens, né? Talvez amanhã eu estou em outra pegada do meu dia, tem outro estágio, né? Então isso eu achei bem, isso me influenciou muito assim na maneira de ver fotografia. Então, você sabe que você está falando uma coisa que eu estava prestando atenção esse ano no resultado dos jurados do prêmio. Uhum, Eu repeti alguns jurados do ano passado uhum, e mudei outros. Até para a gente ter uma variação de leitura, trazer outros repertórios para olharem, né? sim, Outros olhares para dentro dessa avaliação. E é incrível como o olhar deste ano, dos jurados que julgaram o ano passado, foi diferente. Foi diferente, na minha visão, foi diferente positivamente. uhum, Eles talvez tenham sido um pouco mais criteriosos. Eu não deixei nas mesmas categorias do ano passado, só sim, uma jurada que eu mantive na mesma categoria por motivos óbvios. Ela promove muito esse tipo de fotografia, então ela ficou lá. Mas os outros eu mudei um pouquinho de categoria e para minha surpresa, o resultado foi muito bacana. E aí tem a ver com esse momento que você está falando, né? É, uhum, é um outro momento, passou um ano e essas pessoas têm uma outra viver, têm um outro olhar, têm uma outra maneira. Durante esse ano todo, teve muita bagagem entrando, muita fotografia que eles olharam, sim, e aí começa a ter toda uma questão de uma evolução até do teu olhar, né? sim, Por conta desse repertório. Então, é um ano que esse cara ficou olhando fotografia, porque todos eles trabalham com fotografia, e você vai acumulando muita informação. Isso tudo é o repertório, né? uhum. Que depois É, resulta numa coisa que pode ser uma avaliação, pode ser um trabalho fotográfico, pode ser só uma fotografia. uhum. Isso, sabe que eu tenho uma outra coisa bem importante aqui, da No Mirror, né? É a escolha da foto do dia. E isso vai me mudando. Eu já falei outras vezes, é um pouco angustiante eu escolher a foto, mas isso ele vai moldando também a minha. Eu estou vendo o que está acontecendo no mundo, como que as pessoas estão caminhando, qual, né, quais são as novas tendências de imagem que vem surgindo, né? Então, e é inevitável isso mudar um É, pouco de como eu estou pensando a fotografia, né? É completamente inevitável. Como também é inevitável nisso, se um dia esses dias o Alisson, na próxima tu vai botar um ensaio na próxima revista, eu disse que ó, acabei de gravar, estou te mandando, né? Então assim, caso isso aconteça, né, é inevitável que essas escolhas das fotos, não só da foto que eu escolho, mas de todas que eu estou vendo, é inevitável que elas contribuam para a formação de um novo ensaio que um dia eu possa fazer. lógico, Por, lógico. por isso que eu digo, uma coisa tem totalmente a ver com a outra, né? Esse repertório, essa construção de um ensaio, né? O Alisson, acho que ele consegue construir muito bem os ensaios com as fotos que ele recebe, né? Então, Eu isso que chamo de eu, curadoria, isso né? que eu Eu ia, acho que eu ia comentar uma coisa, né, que em relação a No Mirror, por mais que você tenha uma visão diferente na sua seleção dos trabalhos que vão para a revista, aí entra a questão de você montar um ensaio, né? uhum, Porque a revista, e o que é essa revista, né? Ela é uma coleção de ensaios, né? É, exatamente. ela é uma reunião de ensaios fotográficos. E é importante essa leitura de vocês para transpor esses ensaios para aquelas páginas, para aquela diagramação. E não foge a característica da própria revista. Uhum. Então, aí, pegando esse gancho e para a gente falar um pouco do que é um ensaio fotográfico, você sabe de onde vem essa questão de ensaio? Não, lá vou eu para mais uma aula.
Por isso eu adoro os papos de sexta-feira. Essa palavra ensaio, ela surgiu na filosofia, por filósofos. E em seguida foi para a literatura. Com que intuito? De fazer esses filósofos escreverem e esses escritores também escreverem de uma forma um pouco menos rígida. Tirando um pouquinho da rigidez dos padrões. Por isso que se chama ensaio. Ele traz uma característica muito importante da unidade, da plasticidade. Não pode ser uma coisa redundante. Então, assim, tem características muito marcantes nessa palavra e nesse conjunto do trabalho, né? Mas ele dá uma leveza, ele te dá uma certa liberdade que antigamente os textos para esses autores e para esses filósofos era uma coisa muito, muito amarrada. Então, para eles fugirem um pouco disso, eles criaram uma categoria que era uma categoria para escrever de uma forma um pouco mais livre. E o ensaio fotográfico é um pouco isso. Cada um coloca a tua característica, né, dentro de um ensaio. Então, o ensaio, se a gente for fazer um ensaio sobre o mesmo tema, eu e você, Neto, com certeza vão ter coisas completamente diferentes. Com certeza. Né? E isso acontece tanto na mobigrafia quanto em qualquer tipo, né? Eu vejo, às vezes, assim, eu participando de um trabalho de algum catálogo, né? E eu vou lá, o que vai passando na minha cabeça, às vezes é completamente diferente de um diretor de arte que está ali acompanhando, e daí tu vai misturando as coisas e acaba saindo um outro trabalho que talvez nenhum dos dois imaginou no primeiro momento. Você sabe que o mais incrível é que a palavra ensaio dentro da fotografia, que o ensaio pelos filósofos e pelos escritores, isso vem lá de 1500 e alguma coisa. Na fotografia começou-se a assumir o ensaio como uma característica, se não me engano, 1930, 30 e pouco, na revista Life. Para quê? Justamente para tirar um pouco da característica muito amarrada, para dar um pouco mais de liberdade para os fotógrafos criarem os trabalhos que eles estavam fazendo para a própria revista. Então, lá para 1930, 30 e alguma coisa, é que a revista Life começa a assumir essa palavra dentro da fotografia. Até para ficar uma coisa um pouco mais suave de se fazer e de se olhar, de se analisar, de ler, enfim. Lógico que seguindo toda uma característica de cada fotógrafo. Por isso que entra a autoria de cada um e aí vem o repertório de cada um, como é importante para montar uma história, né? Sim, exatamente. Né? Então... Quer dizer que a pessoa que perguntou sobre o ensaio, sobre essa questão de repertório e de ensaio fotográfico, não está nem aqui no grupo. Não foi a Sandra? Foi. Ela tá e ela disse que assim, nossa, isso para mim é uma das coisas mais difíceis de fazer. Deixa eu... então não está carregando aqui para mim. Não, eu acho que ela disse, tá ali, ela disse, para mim é uma das coisas mais difíceis de fazer é a montagem desse ensaio, né? Mas ela disse, ela tá aí em cima. Não, mas é engraçado que não está aparecendo todos aqui para mim. Mas, Sandra, não se preocupa, não. Daqui 10 anos você começa a fazer um ensaio legal. É só ir praticando. É fácil. Então, gente, é tudo. Primeiro, não tem nada que a gente não consegue crescer sem estudar e sem praticar. É o que eu falo. A fotografia, quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficar. Melhor vai ficar o resultado do nosso trabalho. E encontrar qual é a nossa linguagem é a coisa mais importante para você começar a pensar em fazer um ensaio fotográfico. E eu acho que também o mais importante, o que talvez é o mais difícil, vou dizer por mim, é a gente tirar o nosso peso de julgamento antes de qualquer coisa, né? Então, eu acho que a gente bota muita importância no que os outros vão dizer de uma coisa que ninguém talvez nem vai ver. Né? A gente está aprendendo aí, a gente bota muita importância às vezes disso. Então, esses pré-julgamentos que nós fazemos para nós mesmos é que limitam a gente. Né? Agora,
esse ano, né, a categoria ensaio ainda está aberta, né? Vai encerrar Sim. dia 20 agora, segunda-feira. Então, quem quiser ainda pode se inscrever até segunda-feira. Manda um ensaio de 8 a 10 fotos. Manda pelo e-mail, não tem taxa esse ano, a gente abriu mão da taxa. E, cara, eu já vi alguns ensaios, Neto. Cara, cada ideia fantástica das pessoas. E a gente vê como as pessoas são muito criativas. E eu estou falando que a gente está recebendo ensaio do mundo inteiro esse ano, porque os jurados ajudaram a divulgar isso. Então a gente tem uma jurada italiana, tem um japonês, tem um americano, tem um irlandês, enfim, tem um argentino. Está vindo ensaio do mundo todo. E cada um mais criativo que o outro. E todos com a mesma característica. Todo mundo está em casa. Então tem gente que fotografou sua cozinha. Aí você vai ver uma história ali dentro de uma cozinha. Entendeu? É muito bacana ver isso. E cada um com a sua linguagem. Eu não vou nem falar, tem uns ensaios que eu amei, mas eu não posso nem falar muito, porque daqui a pouco vocês vão ver isso lá no anúncio dos vencedores e dos finalistas. É legal ter tocado nesse assunto há uns 50 anos atrás, quando eu fui aluno lá do Enio, né? Focus, né? Da Focus. Eu fui aluno dele lá uns 50 anos atrás. Tinha ele deu um dia uma aula que ele disse assim, aqui tem essa quadra aqui, você tem um filme preto e branco, eu quero que vocês façam 24 fotos em cima desse canto. Eu disse, cara, o que eu vou fazer aqui? Né? O que eu vou fazer aqui? Né? Então, na época, isso me ajudou bastante. E essa questão que está se colocando da quarentena, né? Então, às vezes a gente fica, tenho que sair para um lugar maravilhoso para conseguir me inspirar. Pô, é mais fácil. Eu também acho, isso eu consigo fazer. E aí, eu vendo esses ensaios, você vê que tem todo tipo de característica de moradia, né? Tem gente, a gente fala da nossa quarentena. Que a gente bacana, Paulo, bacana. O que foi? Não, o Paulo Leandro, ele botou ali, né? O meu tá pronto, um trabalho que vem amadurecendo faz um ano e agora ele se encaixou no tema. Bacana. Pode mandar, pode mandar. Mas o que eu ia falar, a gente está muito acostumado com essa característica de quarentena, estamos presos dentro de casa. Mas você já parou para pensar que tem gente que mora numa fazenda e está lá na quarentena? Tem gente que mora em Campos do Jordão, sei lá, mora na praia. Então a gente recebe todo tipo de ensaio. Para algumas pessoas, quando você olha e vê o tema, você fala, não, essa pessoa está com uma vida normal. Normal para aquele padrão dela, né? Não para o nosso. Quer dizer, ela tem a quarentena no modo dela, diferente do nosso, né? Lógico. Então tem todo tipo de ensaio. E tem gente que está olhando o mundo pela janela, né? Cada dia é um dia diferente e tal, mas é a mesma janela. Enfim, são várias histórias. São várias histórias. Exatamente. Né? Alguém comentou aqui em cima, Ricardo, sobre a dificuldade de achar. Deixa eu ver aqui, acho que foi a Mônica. Ai, meu Deus, essas coisas aqui vão me destruindo aqui. Cara, eu não sei porque o meu não está carregando aqui. Não está carregando? Não, mas eu vou te lendo aqui. Vai lá. Sobre a linguagem, se a pessoa não sabe qual a sua e não consegue definir algo, né? É a prática. A prática vai te mostrar qual é o teu tipo de trabalho, qual é a tua característica, qual é a tua linguagem. É só praticando. Você vai encontrar isso. Todo mundo encontra. Agora, você encontra, primeiro, estudando fotografia, para você entender o que é a fotografia, os principais autores, as épocas da fotografia. E aí você vai vendo o que você acha bacana, o que você não acha. Esse é um caminho para você falar, puxa, isso eu gosto, isso eu gosto. É muito dessas referências. Então, as referências são importantes para você depois entender o que você gosta e falar, puxa, eu vou por esse caminho, isso daqui me agrada. Você sabendo o que te agrada, você começa a praticar em cima de uma linguagem que você acha que é bacana para você, não precisa ser bacana para os outros. Sim, exatamente. A gente não fotografa para os outros, né? A gente fotografa para a gente. E é isso que eu tenho visto muito nos ensaios. Como eu não sou o jurado dos ensaios, eu fico até curioso para saber como que o jurado vai avaliar. Vai interpretar isso, né?
É, porque ele também tem uma leitura completamente diferente da minha. Eu tenho já, se eu fosse avaliar, eu tenho o ensaio para mim, de todos que eu recebi até agora, o que eu acho... Então, por vários motivos, eu acho muito bacana um ensaio, se não me engano é de um inglês ou uma inglesa, não lembro quem. Mas, assim, a ideia foi muito bacana, tem unidade, não é redundante e, ao mesmo tempo, ele tem várias cenas diferentes da mesma história. Então, assim, é muito bacana. E ele não é extremamente conceitual, ele é figurativo. Então, tem essas características também, né? A gente tem que ver o que a gente gosta, qual é a nossa forma de expressar o olhar, né? Porque tem gente que gosta de uma coisa bem abstrata, bem conceitual. Bacana. Desde que quem está lendo ali aquilo lá consiga entender qual é a sua história, qual é a mensagem, é bacana. Agora, tem gente que é extremamente... Eu acho que deu uma travada de novo aí com o Ricardo, né? Muita gente entrando na internet sexta-feira, às 5 horas, né? Vai ver que a internet não me quer aqui hoje. Não, mas nós queremos. O Ricardo, dentro disso também, eu vejo assim, até um pouco em função da quantidade de fotos que eu vejo no dia a dia para escolher alguma foto, né? Que eu vejo no dia a dia, assim, eu vejo às vezes algumas pessoas, elas vão indo de... Tem momentos muito técnicos, momentos muito de aplicativos, momentos muito de invenções que, né, saindo totalmente da fotografia. Então, eu vejo, não vou dizer que são evoluções, eu vejo alterações em algumas pessoas. Né? Que o primeiro momento só tira um estilo de foto, daqui a pouco vai fazendo experimentações, vai vendo as curtidas, vai vendo o que vai acontecendo, vai ela se entendendo também. Né? Então, eu acho que isso também um caminho para tu encontrar a tua linguagem. Lógico, experimentar, tem que ir praticando. Você tem que experimentar o que você gosta de fazer, o que te dá prazer, qual é o resultado que te agrada. Eu acho que é muito isso mesmo. E sem a gente experimentar, a gente não consegue avaliar, né? A gente tem que fazer experimentações para saber o que agrada a gente, né? E aí os aplicativos facilitam isso, né? Muito hoje. Chegou uma que vive na fazenda aí agora. A Daniela Rosário. Tá vendo? Não, ela vive numa cidade do interior, né? Ela tem muitas fotos da fazenda dela, mas ela vive numa cidade. Sim. Uma cidade grande até. Sim. Eu vejo, o que eu mais vejo são os ensaios dela em cima das crianças da fazenda. Né, das crianças da fazenda. Então, por isso que estava nessa... A exposição dela ano passado aqui em São Paulo era basicamente as fotos da fazenda. Muito bacana. Eu ouvi do curador ali vários elogios. A menina tem umas fotos muito bonitas, bem bacana. E ela já mandou ensaio também. Ela já mandou os ensaios dela. Mais pergunta aí? Não, pra gente? Olha, Ricardo, acho que foi mais ou menos isso. Nós também já estamos na nossa meia hora aqui. Passa rápido, pelo menos para mim, passa muito rápido. Né? Mas se alguém mais... tocou um pouco em cima do nosso desafio de hoje aí, né? Mas se alguém ainda tiver mais alguma pergunta, a gente tenta tirar de dentro da cachola. Não, para o pessoal que está aqui assistindo a gente, é bacana que eles participem, né? Ontem eu fiz uma experiência nova. O Carlos Rincon me convidou para entrar numa sala, uma sala de aula lá deles, né? E aí é diferente, né? O Zoom é diferente. Você dá o código, as pessoas se inscrevem. E aí tava lá todo mundo na aula. E é legal porque dá para as pessoas interagirem, né? Então aqui eu acho bacana isso porque dá mais dinamismo. E eu vou te falar que ontem foi quase 2 horas de conversa lá. Ricardo, os finalistas saem que dia? 21, é isso? Eu vou anunciar o shortlist no dia 21. Tá. Dia 20, 21. Semana que vem já está saindo o shortlist. Os finalistas e vencedores é na data de sempre, na data do anúncio, na noite de premiação. Que fisicamente a gente não vai poder fazer, mas eu estou aqui estudando com o MIS, a gente ainda não definiu, mas vai ser de alguma outra maneira. A gente deve anunciar isso eletronicamente em vários canais nossos, da Mobigrafia, do MIS, do Estado, enfim. A gente está aqui
só definindo ainda alguns detalhes desse anúncio. Então, Uhum. semana que vem eu coloco o shortlist, que já está pronto, já está na minha mão. Eu vou só montar essa projeção e vou ver como é que eu consigo otimizar isso em todos os canais, porque o Stories do Instagram ele é muito menos tempo, né? E eu tenho muita Aham. foto para postar lá. E aí, no dia 15 de maio, a gente anuncia os finalistas e vencedores. Uhum. Também estamos dizendo assim, me chame para as próximas lives, né? Nós temos que começar a fazer isso, né? Começar aí, uma hora a gente começa, né, Ricardo? Né? Opa! E, infelizmente, o Instagram ele só permite 2 pessoas. A gente gostaria muito de nós, eu e o Ricardo, com mais alguém, bater esse papo, né? Quem sabe daqui a pouco a gente... A gente convence o Instagram a abrir um pouco mais. Opa! Seria bom, seria bom. Mas eu já fiz alguns testes aqui. Esses dias eu fiz um teste para ver se a gente não conseguiria. Um sai e derruba o outro, mas não deu muito certo, né? Ô Neto, você sabe de uma coisa? Eu já ouvi um comentário aqui sobre essa nossa live. Diz que está melhor do que o meu programa da rádio. Eu falei, então eu vou abandonar o programa da rádio, vou ficar só fazendo a live com o Neto. Daqui para frente. Não. Eu vou discordar. Eu quero. O legal se der os dois, né? Eu não sei que vai ser teu tempo. Mas abandonar o programa da live, daí eu vou ficar sem as aulas todas de todo mundo que vai lá para ensinar e para falar sobre as coisas todas. Né? Bom, mas o pessoal pode aí colocar mais temas para a gente falar semana que vem, né? Pô, sempre, né? Eu acho que eu marquei, tá? Eu fui hoje de manhã, ontem foi um dia bem tumultuado para mim, né? Então eu devia ter feito ontem, como eu fiz na semana passada, para já botando os temas. Eu fui hoje às 4 horas da manhã, meu Deus, eu não pedi o tema, daí acordei lá, eu pedi um tema. E teve bastante contribuição ainda por pouco tempo. Teve, não, cada vez está aumentando mais isso. Então, eu acho que vão, mas também não precisa ser só por ali. Manda e-mail para a gente, manda sinal de fumaça, manda mensagem Pô, seria legal falar sobre isso, né? E lembrando, Ricardo... Semana que vem a nossa live vai ser depois do resultado, depois do shortlist anunciado, né? Vamos ver se de repente alguém tem alguma questão ali sobre os jurados. Eu posso até tentar falar depois que a gente tiver com esse shortlist anunciado, publicado, se o pessoal tiver alguma dúvida. Algumas coisas dá para a gente falar porque eu conversei com alguns jurados. Mas é uma possibilidade, né? Mas vamos primeiro lançar o shortlist. Legal. E aí, semana que vem, a gente põe um outro tema aqui para conversar. Perfeito, né? Vou lembrar aqui que sempre depois, assim, domingo, provavelmente, a segunda, vai depender, eu jogo lá no YouTube para quem quiser ver as besteiras aqui que nós vamos falando, quer dizer, que eu vou falando, o Ricardo não fala besteira, né? Vai ver nossos papos, nossas perguntas. Né? Estão falando ali, eu não vou discordar que é legal fazer por aqui, até porque agora eu estou participando junto também, conversando junto com o Ricardo, né? Mas eu acho que a rádio também ela é fantástica, né? Porque eles dizem que aqui tem mais interação, é verdade, a gente tem mais interação aqui. Muito mais. Né? Isso leva o papo para outros caminhos, né? Que às vezes a gente nem espera. Né? Mas também lá também tem... Quem assiste os programas também vê que, às vezes, eu acho que o Ricardo se programa por uma coisa, daqui a pouco ele está em outro patamar na conversa, né? Vê que saiu totalmente do que tinha. Né? Cara, e olha, lá o programa da rádio é engraçado porque vai uma parte só para o ar, né? Nos intervalos a gente fica conversando. O que sai de besteira na hora que a gente está fora do ar, puta, né? Cada uma, cara. E às vezes que eu esqueço de desligar a live. Porque eu faço a live na página do Face pelo celular, né? Sim. Já tiveram umas 2 ou 3 vezes que eu esqueci de desligar a live na hora e o papo continuou. E aí o cara acha que ele tá fora do ar e começa a falar besteira. Teve uma que eu não pude nem publicar. Acontece. Mas é isso aí, né, Ricardo? Vamos arejar nossos cérebros, né? Quem tentar procurar nossas linguagens aí, se bater, procurar nossas inspirações, que também o nosso repertório ele precisa
a gente precisa alimentar consumir. sempre. Precisa consumir para a gente poder ter um bom repertório, senão não adianta de nada. E só esse papo aqui, para mim, já amplia o repertório. É verdade. É verdade. Só esse papo, para mim, já ampliou o repertório, já vai mudando algumas ideias. Então, é isso. Ricardo, mais uma vez aí um super obrigado por esse papo. E a todo mundo aí que participou, que fez os comentários, que vai nos acompanhando sempre aí. Beleza? Valeu, gente. Obrigado, Neto. Ricardo, um abraço. Até sexta-feira que vem, nesse lugar aqui. Em outros lugares a gente vai se encontrando aí. Maravilha. Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Um abração a todo mundo. Tchau, tchau.